Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana, a nossa observação astrológica sobre o período semanal de 16 a 22 de abril, semana aí com movimentos importantes, com eclipse chegando, com aspecto Sol-Plutão também, teremos aí movimentos especiais marcando a semana. Boa noite a quem chega e assiste ao vivo. Bia Monteiro, boa noite. Bernadette, quem assistirá também ao longo da semana. Saudações, Juliana, de BH, Cris. Então temos aí Renata, bem-vinda. Temos aí estas observações de semana com eclipse solar chegando. Mais uma semaninha aí que depois o Mercúrio também ficará retrógrado, o Sol chegando a Touro, Sol no signo de Touro também. Vamos esmiuçar o céu astrológico que vem para a semana, né? que marca a semana e que teremos de 16 a 22 de abril. Então, começando aí a semana. Oi, Ideia, bem-vinda! Pessoal que chega e assiste ao vivo, boa noite, boas-vindas. Quem assistirá depois, temos aí semana de eclipse, semana de ingresso de Sol em Touro, né? Próxima quinta-feira, 20 de abril, semana aí com movimentos importantes, com situações astrológicas marcantes, especialmente na região de Áries, na região de Touro. Boa noite, Sinara, galera que chega. O dia 20 é o mais movimentado, porque temos eclipse a 29 graus de Áries por volta de 1h12 da manhã, horário Brasil, né, horário de Brasília, e teremos em seguida Sol ingressando em Touro, 5h13 da manhã. Boa noite, Mini Mônica de Portugal, pessoal que chega para a nossa live da semana de 16 a 22 de abril, sobre o eclipse em Touro, perdão, sobre o eclipse em Áries, sobre o ingresso do Sol em Touro. Boa noite, Ana Martins. A gente tem aqui, para começarmos, né, na quinta-feira, começando não só a semana, mas já adiante a semana, né? Digamos, começamos a análise da semana. Oi, Sinara de New Jersey, que honra! Então, olha só, 29 graus de Áries é o próximo eclipse. Teremos um eclipse solar híbrido, um eclipse que marca aí este mês, e todo eclipse ele tem uma configuração importante para o semestre. Eclipses acontecem semestralmente, 2 seguidos a cada semestre, num mês, né? Nós teremos no dia 5 um outro eclipse, dessa vez lunar. O eclipse que teremos será solar, tá? Então a Lua atravessa o Sol, fica no meio da Terra e do Sol. Todo eclipse solar acontece em lua nova. Boa noite, Beatriz! Todo eclipse solar acontece numa lua nova, né? Então teremos essa condição. Por que eclipse híbrido? Porque em algumas regiões ele ocorrerá de forma total, em algumas regiões de forma anular. Tá? Então são distintas visões do eclipse, por isso que ele será híbrido. Ele terá uma característica visual numa determinada região e uma característica anular numa outra região. No Brasil não será visível, porque se é um eclipse solar, como ele acontece 1h12 da manhã de quinta-feira, será perceptível nas regiões como o Oriente, no Japão, Austrália, algumas regiões mais mundo afora. Então, 29 graus de Áries é a região do eclipse. É um eclipse que acontece em conjunção a Júpiter, tá? Então, a gente já observou algumas sinalizações de questões atreladas a Júpiter aí nessa semana, como aí o episódio do Dalai Lama, né? O próprio Papa Francisco, de uma forma retomando atividades, a questão da debilidade dele. Então, condizente com esse tempo de eclipse conjunto a Júpiter, né?
e tem o retorno dos nodos na casa 8, não só o sul, né? Os dois, é o eixo 2, 8, né? Então a questão material, a questão financeira, a questão valores, né? Então a região do 29 graus. Teu Quirón tá aí, o Deia Duarte? Então, são sinalizações, né? Dessa questão de tratativas, de percepções, de cura, né? Então ali, ó, o Júpiter conjunto ao eclipse, né? Sol-Júpiter. Então, questões de leis, questões de atitudes, impulsos, percebe-se aí algumas sinalizações que a gente já observou de violência, né? Feminicídio, mas também legislações marcando, novas legislações marcando o período. Já hoje eu soube da NASA lançando uma nave para pesquisar as luas de Júpiter, por exemplo. Então, questões da corrida espacial. Boa noite, Helena. Boa noite, Fabrícia. Galera que chega, este é o céu da semana de 16 a 22 de abril. Dando algumas sinalizações aí do eclipse, né? Cura também, né, Deia? Olha que bom, tá terminando o seu Ho'oponopono. Então, parte física, né? Então, o 29 graus de Áries, rapaziada, né? 29 graus de Áries no mapa aí. E Roberto, beleza? Ellen, então, esse movimento. Carol Cunha Castro, Carol Cunha Astro, não Cunha Castro. Então, a gente tem um tempo aí especial. Elô, bem-vinda! Então a gente tem um tempo especial aí do eclipse a 29 graus de Áries. É aquela história, eclipses são reveladores, trazem à tona questões, né? Trazem à tona assuntos num sentido geral, né? Então, mnemônica, na verdade, é a posição de Júpiter no céu, Júpiter em Áries, tá? Então, vale aí essa observação na região dos 29 graus de Áries. Desata questões, eclipse traz à tona questões, de certa forma. São reveladores, dão indício de um upgrade meio no baque, no susto. Tá? Tem algumas observações. Última vez que teve eclipse no 29 de Áries foi ali por 2004, tá? 2004. Então, quem se lembrar de questões nessa época. 2013 foi também uma última situação de eclipse por Áries, quando foi eclipse lunar, tá? Mas em especial na região de Áries foi por volta de abril de 2004, tá? Então, para ter uma referência, quem tem boa memória ou quem nem era nascido, tá? Observar a região dos 29 graus de Áries, que tivemos eclipse nesse período de 2004 e também 2013, mais ou menos, deixa eu só checar, essa época aí de 2013, final de 2013, tivemos eclipse no 25 de Áries também. Então, revela-se questões, vem à tona situações, né? É babado, né, mnemônica? Então, Carol, casa 5 e 6, aí é questão filhos, ou então parte afetiva, se não tiver filhos, ou então parte amorosa, ou autoexpressão. Casa 5 são questões domésticas, casa 6 é rotina, trabalho, saúde, né? Se tem Marte, é 29 de Áries ou Cristina, então, questão ver a casa que acontece, né? Desata aí, questão impulsiona situações, atitudes, tomada de decisão marcante que vem à tona. Então o eclipse aí trazendo sinalizações, trazendo questões que vêm à tona. No mundo coletivo, como tem essa conjunção com Júpiter, um detalhe, vem questões associadas à expansão, a aprendizado, a conhecimento, a leis, já que envolve questões jupiterianas, questões mundanas, questões do estrangeiro, né? Questões do automotivo, mexendo, impactando de alguma forma mundo aí, veículos, questões de modernização, parte elétrica de repente, né? No seu será casa 12 ou Guilherme Nogueira aí, é questão terapias, questão de atenção à saúde, atenção aí com uma baixa energética, ou crenças, temas de espiritualidade, terapia, que de repente passa a tomar um foco, né? Então esse é um ponto importante num sentido geral, né? Nas questões do posicionamento do eclipse. Outra questão, o eclipse solar, ele acontece em Áries, né?
então conjunto a Lua a 29 graus de Áries. Se a gente observar, tem uma recepção mútua com o Marte em Câncer. Marte aqui abaixo à direita. Marte rege Áries, né, no eclipse solar. Então, questões associadas a hábitos, costumes, situações do meio doméstico, né, que a gente toma envolvimento emocional. Se travou, tô voltando, gente, retomando, tô voltando, tá? Quem de repente deu uma travada aí, retomando aí a conexão. Então, marca bastante essa. É só mostrar que trava, né, Juliana? Então, é um tanto essa situação da observação que vem à tona de questões associadas a costumes, mudança de costumes, mudança de algo atrelado ao passado, questões de passado que vêm à tona ou podem vir a se esclarecer na região de Áries do mapa astral, porque é um eclipse que acontece com recepção mútua entre Lua e Marte, certo? Então, Marte é regente de Áries, está por Câncer. A Lua é regente de Câncer e estará por Áries no eclipse, né? Então, essa é a questão. Por ser 29 graus de Áries, tem fatores associados à área do mapa pessoal de cada um, que desencadeia a questão, que traz à tona, que marca assuntos, né? E no mundo geral, questões associadas ao tema de costumes coletivos, né? Questões gerais. E já veio uma sinalização dessas polêmicas dos líderes, né? Da parte religiosa, a história do Dalai Lama. Você vê, justamente num mês que a gente tem um eclipse conjunto a Júpiter, né? Já houve uma empolvorosa com líder religioso, com costumes ideológicos, com a questão da professora, né, na chacina, as questões que ocorreram em Santa Catarina na escola, em São Paulo com o que houve com a professora, enfim, de alguma maneira dá um impacto nas questões de ensino, as tratativas da revisão das questões políticas do ensino, que vem aí debatidas também. Olha aí, eclipse conjunto a Júpiter, tudo que envolve Júpiter dá dimensão de leis, de ensino, de debates sobre procedimentos, né? E o 29 graus de Áries aí marcando. Já que você perguntou, por ser a 29 graus de Áries, não entendi o contexto do que você perguntou, mas por ser 29 graus de Áries, dá um indício do desatar questão também, né? De um ponto de partida para assuntos, né? Vai ser tenso como estão colocando na internet, parece que vai ser... Então, já que não creio não, tá? Eu acho que é mais um sentido de algumas tensões que já aconteceram, né? Que já se manifestaram nessa parte, nesse tempo mensal de eclipses, mas não creio que seja tridimensionado como a galera está propagando aí, não, tá? Até porque, de certa forma, Júpiter está próximo ali, né? Ele tem uma questão de benevolência ou de ajuste ou de expandir algo no sentido de positividade ou de idealismo, de positivo. Eu acho que o que já era para acontecer já aconteceu, né? Um mês antes, na margem quinzenal de eclipse, já houve as situações. Então, de certa forma, as pessoas, eu acho que elas estão meio impactadas com a previsão, pelo fato de já ter acontecido recente, estão recorrendo com uma ideia de algo que possa repetir, né? De algo que aconteça em escolas, blá, 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 que a gente vem ouvindo aí. Porque, na verdade, né? Quando a galera às vezes bota uma pilha de prever, de de repente passa batido, acaba não rolando nada, né? Então a galera está impactada pelo fato de já ter ocorrido, né? Se você já vê situações tensas que aconteceram em escola, com professor, com leis e tralalá, foi na margem aí mensal, quinzenal do eclipse, né? Então já
a gente já percebeu a história do Dalai Lama, a história de líder religioso sendo impactado com polêmicas e com contestações. Olha aí, eclipse em Áries conjunto ao Júpiter em Áries, né? Nada mais condizente do que algo que já percebemos aí na margem quinzenal do eclipse. Isso é válido também, tá, pessoal? Eclipse, quando está para acontecer, a gente já nota a questão numa margem mensal, numa opção dentro de uma margem mensal ou até quinzenal, antecedendo o eclipse, né? Por exemplo, nós teremos um eclipse lunar em Escorpião. Então a gente já vê debates, né, da filia, sexualidade, Tem novela aí da Glória Pérez falando da Deep Net, né, Deep Fake, do abuso psicológico e tralalá, tralalá. Então, e mesmo notícias sobre essas questões, né, de certa forma. Então a gente nota, né, Michael Jackson vai regressar, isso, o Michael Jackson regressar? Não, calma, calma, né? Como assim o Michael Jackson regressar? Então, na verdade, a gente nota com essa questão do eclipse manifestações, né, coisas que vêm à tona num sentido de não só tensões, mas como direções e decisões, certo? Que foi, Carol? Parece Kate GQ vai ter, não entendi. Guerra, né? Você tá... Então, algumas tensões, né? A China aí fazendo alguns exercícios nucleares, esse clima tenso aí da própria questões da Ucrânia, a gente vê acho que a Finlândia, né, entrou na OTAN, então mexe com algumas tensões aí no geral, né, dessa questão. Júpiter retrógrado, não pega tanto, vale se você tiver ele em Áries, tá? Se for na região de Áries, tá? Então esse é um ponto a observação. Ah, fake news, né, mínimo? Pode rolar as fake news aí de ressurreições aí, né? O grau 29 de Áries simbolismo destrutivo? Não, eu acho que não, Dias. É um simbolismo de final de ciclo, né? Por ser último grau, por beirar touro, né? Impacta transições, né? Até porque a gente tem também na semana o, o ingresso do Sol em touro também. A Finlândia entrou na ONU, né, menino? Não, na ONU não, na OTAN, né? Na OTAN, que é a questão associada, impacta na questão da guerra Rússia e Ucrânia. Então, se for mexer ali com a Finlândia, vai mexer com todo mundo também, né? Agora que a Finlândia é da OTAN. Então, isso impacta o Tratado Atlântico Norte. Então, essa questão do eclipse, como eu disse para vocês, é a 29 graus de Áries. Houve uma sequência de eclipses em 2014, 2015 na região de Áries, que é a última questão. Já falarei, Sinara, do Mercúrio retrógrado. Vou falar mais para a semana que vem, tá? Mas vou dar um pitaco aí também, né? Flávia, e quem tem o Sol aos 28 de Áries faz aniversário de... Então, Flávia, aí é um ano novo, né, marcado pelo eclipse. Então, observa o Sol a casa onde acontece da impacto, né, da transição, e a casa de Leão, que é regida pelo Sol também, certo? E na Revolução Solar, a casa que o Sol estiver na Revolução ficará importante. O assunto da Revolução que o Sol, né, a casa do Sol na Revolução. E no mapa natal, claro, a casa de Áries, onde o Sol, a casa que o Sol estiver no mapa natal, impacta esse momento importante. E a casa de Leão também, regida pelo Sol, certo? Então dá uma olhadinha ali que tem movimento aí para o longo do ano. Tá? Então eu estava dizendo, nós tivemos eclipse a 29 graus de Áries em 2004. Quem tiver lembrança de 2004, de alguma transição ali por abril de 2004, foi o eclipse solar que teve por ali. E em 2013 nós tivemos
a 25 graus de Áries, também um eclipse lunar em outubro. Então essa região, quem tiver lembrança, impactou, transição, marcou algo especial. Oi, Tânia, boa noite! Então tem esse tempo especial de eclipse que aí marca a semana que chega, né? Que nós estamos falando de 16 a 22 de abril. E quinta-feira, dia 20, é o dia mais marcante aí da semana, porque além do eclipse em Áries, a 29 graus, nós teremos o ingresso do Sol em Touro. Sol em Touro no dia 20 também. Olha que interessante o dia 20, hein? Tá movimentado. Por quê? O Sol vai entrar em Touro 5h13 da manhã, horário de Brasília, para mim e Mônica aí, pessoal que é de Portugal, provavelmente 8 da manhã, né? Para o pessoal aí de 3 horas à frente, ou 9 da manhã, 8 da manhã, 8h13 ou 9h13, mas Brasília, 5h13 da manhã. Então, antes de 5h13, se o bebê tiver agitado com aquele berrar de guitarra de Eric Clapton, ainda será ariano, mas se já estiver espreguiçando, erguendo os bracinhos com preguiça e já com roupas de bebê um pouquinho mais incrementadas, né? Aquele enxovalzinho mais taurino, né? Já terá o Sol em Touro. 4 horas à frente, né, Mini Mônica? Então, 9h13 da manhã em Portugal, 5h13 da manhã, horário de Brasília. Sol em Touro, quinta-feira. Saudações antecipadas aí aos taurinos. Daremos saudações aí ao longo da semana. Então, quando o Sol chega em Touro, questões materiais, questões... Isso, início da manhã, né, Ana Martins? Então, Sol em Touro. Aí, ô Sinara, depende do horário que você tá. Nós estamos agora 19h22, ao vivo. Então, faz a conta aí do fuso de Brasília que você tá. 5h13 da manhã do dia 20, tá? Então, volta aí para trás. Deve ser aí na madrugada para vocês, tá? Então, 5h13 da manhã. Então, Sol em Touro, que Touro é um signo fixo, né? Touro é um signo fixo. Deixa eu ver, Juliana Mello. A vida mudou bruscamente em 2004, profissão, relacionamento. 2013 foi fruto de 2004. Olha aí, então, tá vendo, gente? Então, Juliana dando exemplo aí na área de Áries do mapa dela, quando ocorreu os eclipses em 2004 e depois outro em 2013, transições na região de Áries do mapa astral, né? Então, movimentando aí essa questão no período do eclipse, no dia 20, né? 29 graus de Áries, dia mais intenso da semana, com certeza aí, o PH. Então, tem essa questão. Temos também o ingresso do Sol em Touro, 5h13 da manhã, né? Então, Tânia, as criptos elas têm uma tendência a recuar em eclipse, tá? Então pode ter uma percepção. Eu não mexo em variável, em cripto, em épocas de eclipse. Então, mantenha aí no conservadorão. E aí, seu Tiago Cordeiro, né? São seus olhos, a beleza está nos olhos de quem vê. Então temos aí essa condição. É um fanfarrão esse Tiago Cordeiro. Então, o eclipse, 29 graus de Áries, e o ingresso do Sol em Touro, 5h13 da manhã, horário de Brasília. Bebês que já estiverem espreguiçando, que já estiverem ajeitando ali um cuidado com a estética, né? Dão sinalizações taurinas. Touro é um signo prático, um signo de forma, o signo fixo. Os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são signos do meio da estação de ano. Então nós entramos no meio, mantendo a minha posição. Os signos fixos dão a forma para a estação, dão a forma, é a zona de conforto, né? Metade do outono no hemisfério sul, metade da primavera no hemisfério norte. Então é aquela estabilidade, né? Então, as questões de estabilidade, no sentido de dar forma, seja para a parte econômica, mundo afora, seja para a parte material,
Você vê que já o dólar já está dando uma sentada aí, mundo afora, a economia americana, né, baixando o juro, isso dando uma sinalização de um certo otimismo, né? Então, Sol em Touro dando ideias, dando contextos da parte material ou de valores. O que eu percebo de importante quando tem Sol em Touro é atenção com aquilo que serve, com aquilo que não quer passar o que não serve, vamos, né? Dar espaço, né? Dar espaço, desapegar, exercício de desapego também em tempo taurino. Até porque quem conhece taurino sabe que dá uma tendência ali pegajosa, apegos. Então, Sol chegando a Touro dá uma dinâmica importante, né? Cibele, essa quadratura do eclipse Lua, Sol e Júpiter com Plutão, qual será o impacto mundo afora? Boa pergunta, Cibele, falaremos. Porque quando o Sol chega em Touro, a gente lida com essa questão de dar forma, de transição, né? De refletir sobre questões do lado material, daquilo que serve, daquilo que a gente precisa dar valor e também desapegar, né? Então esse é um ponto. Agora, como bem lembrou a Cibele, é, dia 20 temos também, além de eclipse, além de ingresso de Sol em Touro depois, temos a quadratura Sol-Plutão, como bem lembrou a Cibele. O prazer de estar enganado. É, você é taurina, ô Ana Martins? Já chegando no novo, já chegando no novo. Bem lembrou a Cibele, colega aí, ó. Sol quadratura Plutão. O Sol entra em Touro, faz quadratura Plutão. Sol quadratura Plutão tem todo ano. A questão é que esse ano está um pouquinho diferente, porque tem eclipse, tem ingresso só em Touro, e é uma quadratura pela primeira vez com Plutão em Aquário. Sol a zero de Touro, Plutão a zero de Capricórnio. Nos anos anteriores, o Sol fazia quadratura Plutão em Capricórnio, com Plutão em Capricórnio, né? E o Sol no fim de Áries ou no fim de Libra. Então a gente terá essa primeira dinâmica, digamos assim. Então, Sol quadratura Plutão às vezes dá uma propensão a certos radicalismos que a gente observa por aí e também a uma mudança de padrão, a um desafio com lidar com padrões. Então, no mundo, são tendências a alternar padrões da própria questão da economia, né? Então, uma semana com Sol quadratura Plutão, com Plutão em Aquário. Então, essa questão dos poderes associados à inteligência artificial, a esse controle da inteligência artificial, esse debate também associado à questão tecnológica, um impacto de transição no mundo em função de empresas de tecnologia que podem, digamos, dimensionar novos produtos ou impactar mercados com a parte financeira também, né? Sol em Touro, Plutão em Aquário. Então, o mercado tecnológico impactando costumes de alguma maneira, costumes, hábitos num sentido geral. Então, esse é um ponto interessante para se refletir coletivamente, né? E para nós observar no mapa o zero de Touro e o zero de Aquário. Essa região marcando movimentos de impacto, de transição. Então, onde tiver aí zero de Touro, zero de Aquário, né? Por exemplo, o 29 de Áries é colado ao zero de Touro, certo? Embora em signos diferentes. Mas normalmente, na maior parte das vezes, é a mesma casa. Então, essa região do finzinho de Áries e começo de Touro marca um certo sacode, uma tendência a transformar algo nessa região do mapa. Como Plutão também está a zero de Aquário, observar a área de Aquário também. Então, essas duas posições do mapa podendo marcar algum tipo de mudança marcante de posicionamento, ruptura, né? Transição. O eclipse marca a sua 10 graus, então, foco de realinhar a questão profissional, questão doméstica, né? Então, um sentido dessa questão, né?
Você tem nó de sua zero de aquário, casa 4, Line? Então, a casa 4 envolve temas domésticos, questões do meio familiar, uma demanda de atenção ou para alguém do elo familiar, ou questões de casa e de parte doméstica que você pode lidar, planejar ou repensar posição. Casa 7, touro, questão de parceria, ou relacionamento, ou a sua posição diante de relações, ou da sociabilidade. Né? Cristina Rodrigues, ascendente em aquário é 0 grau, então é a sua posição, Cris, no sentido de conduta, posicionamento, ou até com elo familiar. Provavelmente você tem touro na casa 4 ou na casa 3, então questões domésticas podendo mexer com uma demanda de atenção, ou do seu lar também, ou com parte material atrelado a esses temas, né? Mas tem um sentido de mudar de postura, de posicionamento, com a parte de atitudes diretamente ligada a pessoas que você muda de posição, né? Ou radicaliza também. Então é um exercício de atenção também para não radicalizar com certas questões. Tá? Juliana, minha senhora, casa 8. A casa 8 é questão de terapias, da espiritualidade que você lida, às vezes com o financeiro, em conjunto, seja com o cônjuge ou coisas que você trata ligado à parceria também, né? Casa 12, ô PH, casa 12 é um ritmo, né? Algo atrelado à baixa energética, saúde, às vezes ritmo de vida, né? Às vezes terapias ou questões de espiritualidade que você lida, ou exorciza algumas culpas também. Casa 12 é a casa dos complexos, da parte psicológica atrelado àquilo que a gente se doa e tem se doado demais e repensa essa posição, né? Então, Sol em Aquário na 9, ô Juliano. Então, a questão de conhecimentos, de parte burocrática, temas materiais ou de trabalho, ou atualizam um conhecimento, ou põe em prática algum saber que você tenha, ou lida de forma a planejar temas de casa 9, como viagem ou um conhecimento que você atualiza, ou partes burocráticas ou jurídicas que tenham pendência. Então, temas que mexem aí nesse sentido. Ou da própria fé também, né? Somos ascendente aquário, menino, né? Mas o meu é no final. Então, por exemplo, o meu é casa 12. Então, são questões do exercício voluntário, terapias, vai aí da região de cada um, certo? Então essa quadratura Sol-Plutão, ela faz um certo exercício com o lado radical, com certos radicalismos e com atenção também para evitarmos posturas radicais desnecessárias e um exercício com padrões. A gente tende a perceber uma mudança de padrão em contextos de vida, tá? Seja no costume de uma atividade, no meio profissional, ou no meio doméstico, ou na forma de lidar com o relacionamento. Há um exercício de mudança de padrão dentro de um contexto de algo que a gente vive e no mundo em situações associadas a questões materiais e até de costumes do consumo. Tá? Então vale um cuidado para não ficarmos um tanto noiados com alguma onda consumista, alguma onda tecnológica, porque como a gente tem aí um tempo de eclipse e próximo ao próprio ingresso do Sol em Touro, que impacta essa quadratura com Plutão, é uma quadratura com Sol em Touro e Plutão em Aquário. Então a questão do consumo, de questões materiais, ela pode gerar uma certa onda de preocupação, que de certa forma vem acontecendo, né? O pessoal aí preocupado com essa questão da inteligência material, trabalho, será que as máquinas já começam a substituir algo, né? Um fator de novidades que impactam em inovações que a gente tem que se adaptar. Então é isso que deve dar a dimensão dessa tensão do eclipse quadrando também o próprio Plutão. Né? Fatores associados a poderes, tanto no sentido das autoridades, mas no sentido com essas observações, uma mudança na estrutura de poder.
deu uma trava aí na conexão. Se deu alguma trava, tô voltando aí, gente. Sinalizem aí com, com a conexão, com as informações recebidas. Mercúrio já mexendo, Mercúrio já travou, né? Então, aí para concluir, eu falarei mais do Mercúrio retrógrado na próxima semana, porque ele vai retrogradar lá no dia 21, na sexta-feira, né? A parte tecnológica tá evoluindo rapidamente, né? O Ana Martins, isso a gente já vem percebendo. Destravou aí, Tânia? Destravou, né? Tá ok aí. A China inventou. A China inventou beijo artificial, tá inventando, tem uns casos, tem até casamento artificial. Tem umas coisas meio artificiais bizarras acontecendo aí com essa sinalização. Uma coisa que aconteceu, que eu percebi, já tem um telejornal, se não me engano, na China, em que a âncora do jornal ela é de inteligência artificial. Então ela dá as notícias, mas não é uma pessoa, é um robô, é uma chinesa ou uma japonesa, não sei, que dá a notícia. Tipo, você tira a Renata Vasconcelos, bota lá uma robô e ela dá as notícias que a galera do âncora do telejornal já está dando, né? Voltou aí, Juliana, voltou. Então, a China fechou acordo com o Brasil para observar. Então, já tem umas sinalizações de poder atrelado a meio ambiente, né? Então, o Sol em Touro, o período taurino, ele pode impactar um pouco essa questão de meio ambiente, essa quadratura Sol zero de Touro e Plutão zero de Aquário, de questões tecnológicas associadas ao agro, ao setor alimentício, ao meio ambiente, a gente notar um pouco essas questões da comunicação. E o eclipse por Áries impactar um pouco essa questão automotiva, dos elétricos. Parece que tem fábricas que já não estão fabricando carros a combustão, priorizando uma ampla leva para os elétricos. Então, uma sinalização também de eclipse em Áries, em que a parte automotiva vem com uma sinalização nova aí por esse semestre, aos 29 de Áries, aí, né, atrelando. A gente vê essa questão da taxação, né? O Brasil taxando mais as compras dos sites chineses, né? Tá vendo? A parte econômica no contexto aí também de um período taurino chegando, mas com o eclipse em Áries conjunto a Júpiter. Eclipse em Áries conjunto a Júpiter. Então, mercados iniciando procedimentos associados a novas formas de condução e de interação com o estrangeiro. Olha lá, o eclipse é 29 de Áries, conjunto a Júpiter, né? Então a gente viu aí esse burburinho do Dalai Lama, a polêmica do beijo do Dalai Lama, do Papa Francisco aí na questão da saúde, dos fatos associados à morte de professora, dos bafafás nas escolas, que é uma sinalização da parte violenta desse eclipse em Áries conjunto a Júpiter, que a gente já viu, que a galera está meio dimensionando de achar que já vai acontecer, quando na verdade, no meu entendimento, já aconteceu. O que pode rolar é que ao longo do semestre, algumas reincidências, situações, manifestem aí alguns picos, algumas questões violentas isoladas. Isoladamente, a gente pode perceber também. Afinal, é um eclipse em Áries, não dá para descartar totalmente. Mas não acredito que seja numa pandemônio uma situação de... E também pelo fato do eclipse ser em Áries, o fato de ocorrer a recepção mútua, porque a Lua em Áries, a Lua rege Câncer, está em Áries, e Marte, que rege Áries, está em Câncer. Então, no período do eclipse, Lua e Marte estarão em recepção mútua, né? Então, um ponto interessante aí de impactar essa questão. Que mais? A China vai mudar tudo. A China está agitando a parada, né? Também encapetada desde a Páscoa, mínimo. Calma e elegância, calma e elegância. Na Europa não será mais fabricado carros combustíveis fósseis. É isso aí, ô PH, tá vendo? Sinalização do eclipse em Áries, a questão automotiva marcando a semana que eu vejo pouca gente falando também, né? Então Plutão chegou em Aquário, quadratura com o Sol em Touro,
o mercado dos elétricos, o mercado das tecnologias elétricas, um pouco também mexendo com os robôs, a deepfake, a inteligência artificial. Você já vê na China ou no Japão, alguns lugares, com âncora de telejornal dando notícia, substituindo apresentador. Então, algumas sinalizações impactando aí com essa sinalização do eclipse. E o eclipse em Áries agitando também mercado associado ao mundo automotivo e também ao empreendedorismo. Por quê? Áries não tem a ver com o que é individual, não tem a ver com o que é muito atrelado ao por conta, ou para invenções, ou para ponto de partida. Então, o que empreende, o que dá ponto de partida e inicia questões. Muitos confrontos na França por causa do aumento. E isso também, Ana Martins, embates, né, pela questão da reforma das aposentadorias da França, né? Então, movimentos aí de protestos que um eclipse em Áries já dá sinalização para rolar, para acontecer. O fechador cor farmacêutico também também, né? Também acho que os acordos internacionais e estrangeiros marcando um pouco essa questão nesse sentido, né? Então, isso dando essa sinalização. Certo? Então, pessoal, este é um panorama do céu da semana. Falarei do Mercúrio retrógrado em Touro na semana que vem, né? Que já pode dar essa sinalização de revisões, de procedimentos, de dinâmicas associadas a questões, né? Então, impactando esse tema aí que a gente observará ao longo da semana. Certo? Pessoal, este é o céu de 16 a 22 de abril, marcando esse céu da semana de eclipses. Ótima semana a todos para quem assiste ao vivo, ótima semana para quem assistirá ao longo da semana. Calma e elegância aí nos alardes de eclipse, de Mercúrio retrógrado. Obrigado, Ana Martins, Cris, muito obrigado também, Juliana, Mini Mônica, valeu, Guilherme Nogueira, valeu, pessoal. Um tempo aí de calma e elegância aí com vocês, cuidado com as fake news. Obrigado, Beatriz, obrigado, seu Guzmão, ótima semana a todos, um abraço.